Pai amado, obrigado, meu Pai, por tudo, por essa manhã, por essa tarde, por esta noite, por essa madrugada, por estar na Tua presença, meu Pai, lendo a Tua palavra, cantando os hinos da harpa, orando, buscando o bem, buscando o amor, buscando a Tua presença, buscando a libertação, buscando a transformação, buscando o preparo, meu Pai, para o arrebatamento, buscando o Teu azeite, se enchendo cada vez mais do Teu azeite, meu Pai, para que a nossa lamparina venha estar cheia para aquele dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, enche a nossa lamparina, nos prepara para o arrebatamento, nos dá o dom do arrebatamento, Senhor, para que nós venhamos estar sendo levados através do Teu Espírito, Pai, para a Tua glória, meu Pai, naquele dia, no dia da Tua trombeta. Todos, meu Pai, que venham ouvir estas palavras, Pai, na manhã, na tarde, na noite, na madrugada, que seja abençoado, liberado, meu Pai, de todo mal, de todo vício, seja transformado, que essa palavra vire uma semente, Pai, que venha crescer para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 212 da harpa cristã. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Glória a Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroa, nos coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se em ida,
mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as almas. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso a quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, um lance imprevisto na frente me encontra. Aleluia, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroa. Harpa Cristã 467, sobre as ondas do mar. Deixa eu marcar aqui. Eu tenho marcado os hinos que a gente está cantando. Embora é só vitória. 467, sobre as ondas do mar. Harpa Cristã, tá? Harpa Cristã 467, sobre as ondas do mar é o tema. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê. Glória a Deus. Aleluia. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Glória a Deus. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, sem fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta, solta, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás.
Quando o sol brilha. Eu achei um hino aqui, mas ele passou rapidamente. Ele falava sobre o sol. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Na, 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 na. Eu preciso de Jesus. Trezentos e três da harpa cristã. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz. 303 da harpa cristã. Precisamos de Jesus. Deus abençoe os irmãos, amém? Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, glória a Deus. Tu precisas de Jesus, glória a Deus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. 303 da harpa cristã. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus, glória a Deus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus, glória a Deus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus, glória a Deus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus, é verdade. Ante o tribunal, decisão final, é verdade. Tu precisas do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus. Eu preciso de Jesus, oh glória a Deus. Tu precisas de Jesus, oh aleluia. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. 304. Da harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador, aleluia, sempre apontar. Misericórdia, meu Pai.
flechas transpassaram-me a desse grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Eu estava aqui cantando. A hora que eu pedi misericórdia foi a hora que eu lembrei do arrebatamento. E eu tive um sonho, né, que descia uma bola de fogo grande, um meteoro. E eu estava de um lugar alto vendo a hora que ele desceu. E eu contei 5 camadas de nuvens, né, ele descendo. Porque normalmente a gente vê o risco, né, e ele apaga depois o meteoro. Mas esse ele desceu reto e na horizontal, né, e ele passou. E eu contei 5 camadas de nuvens a hora que ele passou. Aí quando bateu no chão, eu fiquei assim mais ou menos 1 minuto olhando. E começou um terremoto. Porque ele desceu tão fundo que afetou de alguma forma as placas tectônicas, alguma coisa que afetou a estrutura da Terra, que veio aquele terremoto. E eu de cima vendo, virava tudo poeira, uma poeira amarela subindo, tudo virando pó. Até que chegou perto de onde eu estava, uns 4, 5 bairros depois, eu de cima vendo aqueles prédios, todos embaixo assim, de um condomínio de prédio, todos inclinados. Não chegou 45 graus não, mas ficou bem inclinado assim. Aí nisso escureceu, né? Porque esse evento aconteceu à tarde, né? Aí já escureceu e eu via quando os pessoal subiram no topo daquele prédio, 2 prédios, vários prédios, e aquele lençol, um do lado do outro ali, e aquelas pessoas circulando, já à noite. Aí quando clareou o dia, na parte da manhã, nesse sonho, eu vi os relâmpagos no céu, e tinha poucas nuvens, né? Mas não eram muitas nuvens, mas eu vi os relâmpagos vermelhos passando de um lado para o outro, né? Aqueles relâmpagos dessa cor. Aí aqueles relâmpagos vermelhos passou. Quando os relâmpagos passou, eu ouvi o coral cantar no céu, mas de ponta a ponta do céu. Aquele coral cantou com aquela voz, igual aquelas igrejas grandes, quando tem festividade com aquelas irmãs, com aquelas vozes, né, cantando aqueles hinos de festividade. Mas todo o céu, de ponta a ponta do céu, cantando aquele coral lindo, aquela voz. Aí eu botei as 2 mãos na cabeça e falei, Jesus voltou. Aí conforme eu estava cantando aqui agora, né, eu senti esse escape que a igreja vai ter, né? Glória a Deus, aleluia. Esse glorioso livramento que a igreja vai ter na hora do arrebatamento, né? Porque nós lemos aqui a respeito das virgens, né? As virgens loucas e as virgens sábias. As virgens que tinham azeite, né? Essas virgens, elas estavam preparadas, estavam buscando a Deus há muito tempo, né? E elas sabiam que o noivo viria, né? E a Bíblia fala, cuidar para aquele dia não vir de surpresa, né? Mas tem muita gente que já está sabendo que tem alguma coisa para acontecer e já está buscando a Deus, enchendo suas vasilhas de azeite, né? Porque sabe que vai acontecer algo a qualquer momento. Glória a Deus. Então, eu estou caçando aqui. 1 Coríntios. Mateus 25, capítulo 1. Eu preciso de Jesus. Mateus 25, capítulo 1. Vamos ver o que fala em Mateus capítulo 25, versículo 1.
Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 1. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Essa palavra é bem explicativa, né? Porque as virgens loucas não estavam com a sua vasilha cheia de azeite, né? Mas as virgens sábias, elas buscaram a Deus em tempo oportuno. E eu estava aqui cantando o hino da harpa, me lembrei do sonho do arrebatamento, e foi uma coisa muito rápida, né? As pessoas não tiveram tempo de buscar azeite, né? Porque num piscar de olhos, a história da igreja na terra, né, se finda para que a gente venha começar uma nova história no céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso de Jesus. Os 12 e a sua missão. Eita glória. Vamos no capítulo 10, que eu me lembro que eu marquei o dia no capítulo 8, seria 8 dias, depois do 9, o paralítico de Cafarnaum, né? E que a gente leu aqui. E a gente então vai para o capítulo 10. Porque eu estou na dúvida aqui, porque eu marquei aqui o dia 8. 8 dias, né? Nós estamos em Mateus. 6 e 7, continuação do Sermão da Montanha. Então é a continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros, a bondade de Deus. Acautelar. É 7. Nós vamos ler, hoje é 7º dia da campanha de Mateus, é 7 capítulos hoje. Depois eu vou confirmar direitinho, mas eu creio que seja assim, 7 dias hoje. Mateus capítulo 7, eu vou estar lendo A, B, C, D, E, F, G. São várias partes para a gente ler, várias histórias diferentes, e a gente vai se alegrar na presença do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não se as pisem e, voltando, vos despedacem. Parte B. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Parte C, do capítulo 7 de Mateus. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Parte D. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Ainda no mesmo capítulo 7, versículo 24. Parte F, versículo 24 do capítulo 7. Os alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. A autoridade de Jesus, do mesmo capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como aos escribas.
Então os irmãos veem aqui, né, que nós falamos sobre as 5 virgens loucas e 5 virgens sábias, né? Nós sabemos que na novela da vida existem os vilões, né? E existem os mocinhos. Hoje eu vi alguns vídeos de algumas irmãs reclamando a respeito de algumas coisas que elas estavam vendo na igreja. Um dos exemplos, né? A pessoa botou chave, bolsa, Bíblia para marcar lugar na igreja, e ela chegou com os convidados dela, não pôde sentar, e já estava na hora da oferta e aquele lugar ali vazio, né? E ela estava reclamando desse comportamento dentro da igreja. Então, às vezes, a pessoa faz umas coisas que causa confusão, né, dentro da igreja. Não pode, né? A Bíblia fala, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Então, tudo que a pessoa vai fazer, né, sendo uma pessoa boa, né, a pessoa que leva o azeite com ela é boa porque ela quer ser filho de Deus. Jesus falou o quê? Ora pelos aqueles que falam mal de você, para você se tornar um filho de Deus, né? Ora pelos aqueles que te caluniam, para que você seja filho de Deus. Perdoa a todo mundo, para que você seja filho de Deus. Então, tudo que é bom que a gente faz, né, os frutos do Espírito, nos torna filho de Deus, não é verdade? Então, naquele dia, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, né? Então, a gente não pode ficar nessa posição de vilão dentro da casa de Deus, né? Aí a pessoa tem um dom de louvar, impede a pessoa de louvar. A pessoa tem um dom de pregar, impede a pessoa de pregar. Ela fica ali como uma barreira entre o crente e o Espírito Santo, né? Então não pode, a gente não pode ser uma barreira para impedir a obra de crescer. A gente tem que ajudar a igreja a crescer cada vez mais, né? Chamar as pessoas para ir para o culto, na rua, você encontrou alguém, né, que está precisando, você dá testemunho da tua vida ali para aquela pessoa que está na mesma situação com a qual Deus te tirou, né? Porque às vezes tem gente que dá testemunho da vida deles, o crente não precisa, porque o crente já está convertido. O testemunho, né, é para ser dado para aquela pessoa que precisa de um conserto, de uma modificação, uma libertação, uma transformação, né? Então, tudo que nós temos que fazer é cumprir na nossa vida o que está escrito lá em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus Cristo. Esse é o papel do cristão. Tudo que faz com que a pessoa saia das trevas para a luz é o correto, né? É onde que entra o azeite na vida da pessoa, porque Deus vai dar o azeite, né, do Espírito Santo para aquela pessoa que está andando correto, né? Porque, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o Espírito Santo, ele entra na vida daquela pessoa que está vivendo em santificação, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então essa palavra fica para nós nessa manhã, nesta tarde, nesta noite, nessa madrugada, dentro do nosso coração como uma semente, vai crescer e dar fruto, para que quando a gente olhar para o nosso próximo, a gente olhe para ela como uma pessoa santa, que tem o Espírito de Deus ali. Alguns anos atrás, quase 20 anos ou mais, uma mulher de Deus, né, uma pregadora abençoada, eu conheço ela há muitas décadas, ela falou na igreja, irmão, a pessoa faz essas coisas ruins com os outros porque o coração dela não dói, porque quem tem o Espírito Santo, o coração dói quando está fazendo alguma coisa errada, né? Então, vamos ter esse azeite do céu na nossa vida, né? Fazer o bem dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor, levar as pessoas para a salvação, porque o que Jesus falou ali para Paulo? Eu te chamei, né? Atos capítulo 26, versículo 18. Eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte, né? E sorte entre os santificados pela fé em mim, o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deixo vocês na paz. Depois tem mais essa campanha de 1 Coríntios, depois vai pular para 2 Coríntios, e assim a gente vai fazendo, né?
as nossas campanhazinhas em nome de Jesus, porque a gente tem que estar com o nosso azeite em dia, não é verdade? Daqui a pouco soa a trombeta, a gente tem que estar com o ouvido afiado. E o Espírito Santo vai fazer esse trabalho grande, né, que é nos levar até Jesus para receber a vitória da mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.